Queria chamar aqui o Beto, companheiro, amigo de batalhas, de choro, de lágrimas, de alegria, de viagens, de muita coisa, de sofrimentos e de unção também para aquilo que ele tem para a tua vida nessa manhã. Receba a palavra que ele vai da parte de Deus para a tua vida. Vamos orar aqui, abençoar a vida do pastor. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Beto, cobri-lo, Senhor, para que ele seja a tua boca nessa manhã. Usa com poder, graça, alegria, com autoridade, com unção, com teu mover, Senhor. Queremos receber a semente abençoada dos nossos corações, para que elas multipliquem em nossas igrejas, nas nossas vidas e no teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Muito bom receber vocês aqui um ano depois para esse tempo tão especial da vida da igreja, que é o encontro de ministros, e ver cada um de vocês chegando com alegria, com expectativa para aquilo que Deus tem para nós aqui. E isso porque ainda tem muita gente em trânsito chegando, pessoas que só vão conseguir vir amanhã. Amanhã a gente tem aí uma expectativa de 672, quase 700 pessoas nessa manhã, ao longo do dia de hoje, 566, chegando a 600 pessoas. As pessoas vão se desvencilhando da vida lá em São Paulo e vindo para cá. Esse que é um tempo de ministração sobre a tua vida, tempo de você se assentar aí, embora esteja estando no encontro de líderes, mas como uma ovelha, recebendo o renovo de Deus. E Deus já deu uma dica do que Ele vai fazer nesses dias, pela ministração do Salvador aqui. Que bom você receber um pouquinho, sendo que você tem tanto para dar. Também um tempo de alinhamento, de instrução, de direção de Deus, daquilo que Ele tem derramado sobre nós como estratégia para a gente, como parte do corpo dEle, e aquilo que vai nortear o nosso próximo ano de trabalho. Aliás, já vem acontecendo desde 1 de janeiro. Também um tempo, e isso eu reputo como uma das coisas mais importantes do encontro, tempo de relacionamento, porque você vai ter chance de conhecer irmãos com quem você não está no dia a dia, e vai poder trocar ideias, experiências, saber como ele tem agido em diferentes situações, quem sabe trocar problemas, e sair daqui inspirado, vendo como ele resolveu facilmente aquilo que para ti é um desafio e vice-versa. Conhecer gente que você só ouve falar, eu acho fundamental essa expressão da liderança junta, e para que você também tenha a clara noção de que você não está só, e às vezes no dia a dia é essa a sensação que a gente tem. Então esse é um tempo de relacionamento também, terminando no domingo com um tempo de envio, para aquilo que são os seus desafios do 2014, no teu ministério, seja numa pequena família, num cultinho, na ministração da palavra, no pastoreamento das suas ovelhas, nos pilares da sua igreja. Muita coisa para acontecer aqui. Eu fiquei pensando quantas expectativas reunidas aqui num só lugar, e como atender todo mundo só pelo Espírito Santo. Então a gente está tranquilo, porque Ele vai cuidar muito bem dessa solução. Eu, na quarta-feira, fui ajudar os irmãos na logística e fui pegar 2 jovens que chegaram de uma das nossas igrejas no aeroporto, e estava vindo e perguntando como eles estavam, e eles disseram, e o moço, o jovem, disse assim para mim: olha, pastor, eu estou muito bem e muito feliz de estar aqui, e com grande expectativa. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus, uma direção de Deus para a minha vida. O meu ano não vai ser igual. Ele falou alguma coisa nesse sentido, e eu fiquei pensando, Senhor, que esse seja o nosso coração nesses dias aqui. Todo mundo aqui com grande expectativa, amém? Foco 2014, você já recebeu o teu banner, vários comunicados por e-mail. Nós optamos por falar de convocação. Esse tema foi uma ideia do MJA, e uma brilhante ideia, por sinal. Eles trabalharam esse tema na vida dos adolescentes no acampamento em janeiro, de uma forma bem criativa, fazendo uma construção dinâmica. Depois, no Carnaval Brasileiro, aqui há menos de 2 meses atrás, com 400, 500 jovens, também foi trabalhado o tema convocação em vários aspectos dele. E pelo brilhantismo da ideia, a gente entendeu que era de Deus ampliar e aplicar isso à vida da igreja. O tema convocação remete-nos a um assunto oportuno, porque é Copa do Mundo. Então, convocação na acepção do termo. E quantas pessoas na expectativa de quem vai ser a lista final do Filipão. Quantas pessoas tremendo desde a notícia de ontem de que o Neymar fraturou lá, lesionou o pé. Ele tem que ficar bom. Esse convocado não pode faltar.
Quantas histórias de decepção de craques da bola que não vão estar lá porque se machucaram, outros que vão ficar frustrados. Convocação é o nome do ano. O Brasil respirando isso, e a gente também tem que entender o que isso tem a ver conosco. Remete também à vocação, e a gente vem falando disso nos últimos 2 anos, 3, firmes do que fomos chamados, cumpra o seu chamado. Você já ouviu fartamente de tudo quanto é jeito sobre vocação. Espero que essa altura do campeonato você já tenha discernido, compreendido qual é a sua, ou então que o encontro de ministros deu mais um empurrão nessa direção, para você entender bem para que você veio esse mundo e está vivo ainda. E no sentido mais prático da palavra, ação, porque a gente quer mesmo é servir, e cada vez mais e melhor. Alguém disse esses dias que existe muita teoria e não deixa de ter razão, e eu acho que a grande expectativa de todos nós é a prática, é a ação, que produz o crescimento. Então, convocação é um tema completo, vamos trabalhar isso em cada uma das nossas localidades. A novidade esse ano é que cada localidade teve a liberdade de escolher a sua própria estratégia, respeitando o seu momento, porém todos na mesma direção, escolhidos para melhor servir, mas cada um de acordo com o seu momento, focando um aspecto de como servir melhor dentro dessa convocação. Então, vários exemplos: aclimação, convocados para excelência; Anália Franco, oração; Barueri, enchidos do Espírito; Campo Belo, Capão Redondo, ganhar e discipular, bem alinhados com a nossa missão; Guaianazes, evangelismo; Guarulhos, reconciliação, e assim vai. Penha, crescer em pequenas famílias; Ponte Rasa, edificando; Marajoara, intercessão; Santo André, família; Santos, evangelismo; Vila Mariana, famílias saudáveis. Cada um focando uma área crítica de resultado, específica da igreja, de acordo com aquilo que eles estão vivendo, passando, estruturando, mas todos dentro da mesma convocação, para melhor servir e para fazer o gol e ganhar o campeonato esse ano aqui, que Deus tem nos proposto, amém? Alguém do Norte, Nordeste, queria dizer aí qual que é a sua vocação, qual que é a sua estratégia? Bem alto, rapidão. Bolívia. Não vieram as frases, né, Paulo? E esse mesmo é o assunto que eu vou compartilhar nessa manhã. Convocação. Com essa primeira palavra do acampamento e como foco do nosso 2014. Mas antes de falar de convocação, eu queria explicar um conceito aqui para vocês, que norteia aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Não é uma novidade, certamente você já sabe, para alguns eu vou só relembrar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente nota que ela apresenta períodos históricos bem característicos, bem distintos. Assim como ao longo do ano, quando você vê lá uma estação muito quente, você já sabe que é o verão. Quando você vê as folhas caindo, você te remete ao outono. Quando cai as temperaturas, você sabe que está no inverno. E quando as árvores, as flores ficam com aquela exuberância delas, com o melhor da sua cor, você já sabe que está na primavera. Assim também, dentro de uma visão panorâmica, olhando a história da palavra de Deus, a proposta da Bíblia de ponta a ponta, a gente vai entendendo que de tempo em tempo, cada período da história apresenta itens, características bem específicas. Esses períodos eles são bem definidos e marcados por acontecimentos que tornavam bem caracterizada aquela divisão de tempo. E essa constatação, essa verificação levou os estudiosos da palavra de Deus a dividir esses fatos históricos em épocas, em tempos, as quais eles chamam de dispensações. Certamente você já ouviu falar sobre isso, e esse é um método de estudo que sem dúvida facilita o nosso entendimento da palavra de Deus, nos ajudando a compreender de uma forma muito clara o plano divino para a humanidade através dos tempos. Existem algumas divergências aí de opiniões quanto ao período, a duração, a quantidade de dispensações, mas o maior consenso existe em torno de que existem 7 dispensações, e nas quais Deus pacientemente tem tratado com o homem dentro da sua longanimidade. Em resumo, a gente poderia definir dispensação como um período de tempo ou uma época na história na qual Deus trata com o homem. Ou então,
Dispensação é um período na qual o homem é experimentado quanto à sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Até aí eu acho que não há nenhuma novidade, estamos num grupo de líderes aqui, compreendem essas coisas, já ouviram falar, já estudaram sobre as dispensações. Fundamental para a gente entender melhor essa questão da convocação e ver que isso não é alguma coisa só para esse ano de 2014 da vida da nossa igreja, mas alguma coisa que Deus vem utilizando ao longo do tempo. São 7 as dispensações, como eu disse aqui. Eu vou descrevê-las bem rápido, não vamos detalhar cada uma delas, mas só para você saber. A primeira dispensação é a chamada dispensação da inocência, que ela vai da criação do homem até a queda do homem. Inocência, a gente remete à inocência mesmo, quando o homem criado à imagem e semelhança de Deus era puro, tinha uma missão magnífica, o pecado ainda não tinha visitado a humanidade. Essa é a primeira dispensação. Não se dá para especificar muito bem, precisar muito bem quanto tempo ela durou, por não poder se compreender efetivamente o começo dela, no tempo, na cronologia. A segunda dispensação é a chamada dispensação da consciência, que ela vai da queda do homem até o dilúvio. Estima-se que ela durou mais ou menos 1656 anos. Depois vem a dispensação do governo humano, que vai do dilúvio até o chamamento do Abrão, que ainda não era Abraão. Esse tempo deve ter durado mais ou menos 427 anos, em torno de 40 gerações. Depois vem a dispensação das promessas, que vai do chamamento de Abraão até a lei de Moisés. Esse período durou mais ou menos 430 anos e marca o início da história da redenção do homem. Depois vem a dispensação da lei, que durou da lei que Deus deu a Moisés, lá no Horebe, até Cristo e a graça. Esse tempo deve ter durado mais ou menos 1430 anos. Tempo da lei que serviu de aio, de pedagoga até a vinda de Cristo. A sexta dispensação, e é nela em que nós estamos, é a chamada dispensação da graça, que vai de Cristo até a sua volta, que ainda não aconteceu, ainda está acontecendo essa dispensação. Ela também é chamada de dispensação eclesiástica. Ela começa com a crucificação e vai até a segunda vinda de Jesus, cujo dia e hora ninguém sabe. E hoje já se passaram quase 2000 anos e ainda contando. E é a dispensação em que nós estamos. Quando terminar esse tempo aqui, as pessoas estão aguçadas nesses dias aqui, porque essa semana aconteceu a primeira lua de sangue, né? Lua sangrenta. E o pessoal remete que quando tiver a quarta dela, é um grande sinal dos acontecimentos em Israel, e Jesus está batendo na porta, e aqueles camaradas que estão fazendo os exercícios, nada contra isso, de adivinhar a vinda de Jesus, estão aí todos eufóricos. Mas é engraçado essa noção de que está perto. Obviamente está muito mais perto do que nunca. Mas eu me lembro que na primeira pregação de Pedro, que converte um monte de almas, ele remete à profecia de Joel, que diz que aconteceria nos últimos tempos, que o púlpito cairia, e a água molharia tudo aqui, num aparelho cinza também. É que esse aparelho está me perturbando aqui, que o fio está no meio da minha perna. Eu posso tirar, desplugar aqui? Não vai fazer barulhão? Vai embora. E aí, é que eu tenho toque, irmãos. Então, se o púlpito não estiver no meio, se eu não estiver bem confortável aqui, eu fico meio estressado. Cada um com o seu. E aí as pessoas estão todas eufóricas, ficam fazendo conta. Pedro remeteu a Joel, que já disse que aconteceria nos últimos tempos, que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Então lá, aquela pregação já era nos últimos tempos. Obviamente que passou 2000 e tanto, estamos bem mais perto do fim do que hoje, quase acabando a dispensação da graça. E terminada a dispensação da graça, a sétima dispensação, que é a chamada dispensação do reino ou milênio. E como diz o nome, que durará 1000 anos e que vai da volta de Cristo até o juízo final. Eu desde criança que eu escuto as histórias do milênio e eu sonho com elas, porque eu me lembro que uma figura que minha mãe falava que no milênio o leão, que é bíblico, né, pastaria com a ovelha. E eu que gosto de Discovery, gosto de África, eu gosto de ver quando o leão está pegando o gnu. Eu amo isso. Não sei porquê, depois você ora por mim.
Mas quando ele pega a zebra, eu fico torcendo, acho legal demais, eu fico pensando que vai ter um tempo que isso não vai acontecer. E o milênio não vai ter ladrão, os mais animados estão dizendo aí que não vai ter... Não vou falar que não vai ter político, que é mancada. Vai ter sim. Não vai ter pobreza, vai ser um tempo legal para Chuchu, espero que eu e você estejamos, quer dizer, todos vamos passar por ele, né? E estas são as 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessas, lei, graça e reino ou milênio. Após esse período, os relatos de Apocalipse 21, 22 falam de um novo tempo com um novo céu e nova terra. Os comentários feitos pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9 nos dão uma breve ideia do que seguirá. As coisas que os olhos não viram, lembra? E os ouvidos ouviram e penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Estas são as dispensações. Falar um pouquinho, dar alguns detalhes mais sobre as dispensações. Em cada uma delas, houveram vários convocados. Nós temos a convocação, então você já vai começar a perceber que convocação não é uma coisa de agora, da Cristã da Família, para 2014. Sempre existiam várias pessoas que foram chamadas para algumas tarefas, mas em cada uma dessas dispensações existia um protagonista, um personagem principal que tipificava aquele que era o chamamento para qual Deus estava chamando alguém. Redundante, né? Sempre Deus conta com uma pessoa para tarefas importantes. Isso é marca comum nas dispensações. Sempre o homem era submetido a um teste. Sempre, como é de esperar, se constatava o fracasso do homem a esse teste. Sempre também nas dispensações se aplica o juízo de Deus a esse fracasso, e sempre se nota a misericórdia e a graça de Deus em meio a esse juízo. Traços comuns nas dispensações. Sempre havia uma mudança de posição do homem ao final dessa dispensação. Para falar dos protagonistas, e indo mais na direção daquilo que eu quero compartilhar contigo hoje, existiu em cada uma delas vamos trocar a palavra protagonista por convocado, que era o personagem principal dessa dispensação. A dispensação da inocência, o homem e a mulher no Éden, puros, sem consciência do pecado, e com uma mente brilhante, capaz de dar nome a tudo, todos os seres, todas as espécies, todos os animais. Eu fico pensando como ele nominou os peixes do mais profundo oceano. Na dispensação da consciência, o protagonista, o convocado foi o Adão. Tinha uma tarefa importantíssima: encher a terra, multiplicar, sujeitar, dominar. Você conhece essa história. Na dispensação do governo humano, o convocado foi Noé. Não o Noé do filme que está passando aí. Quanta polêmica. E no dia que estreou, eu ia viajar no dia seguinte, e eu sempre tenho um cuidado maior do que o comum com a minha casa às vésperas de viagem, e o programa da véspera de viagem a São Luís foi assistir o Noé. Caro para Chuchu, 3D, e Noé. Quanta criatividade. Ele deveria ter ficado com o gladiador e estava muito bom. O protagonista da dispensação, o convocado da dispensação das promessas foi o Abraão, o pai da fé. Da lei, Moisés. Da graça, que é a dispensação que estamos, Jesus. E bota um asterisco nesse Jesus aí, que nós vamos caminhar nisso hoje. Para falar que o protagonista, o convocado do milênio, da dispensação do reino milenar, é Jesus e a igreja gloriosa. Em cada dispensação, um convocado. E na dispensação que nós estamos, que é a dispensação da graça, o convocado é Jesus. Agora, um grande detalhe, e o X da questão, e o ponto dessa manhã aqui contigo. A dispensação da graça, ela começa na crucificação. Não é no nascimento de Jesus na manjedoura, porque ele só redime a humanidade, o plano já está em curso, mas ele culmina essa obra, inaugurando a graça na cruz. E lá em Colossenses 2, 14 e 15, diz o que ele fez lá:
E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Nesse momento inaugura a graça. A época, o tempo da história em que estamos. Só que na cruz, além de ser inaugurada a graça, Jesus morre. Ressuscita, é verdade, anda por 40 dias aqui, mas vai embora. E a graça continua. E o protagonista não muda. Só que agora não é mais o Jesus pessoa física, é o seu corpo atuando na graça. Não mudou o protagonista, o convocado. E eu e você sabemos de cor e salteado que o corpo de Cristo é a... Portanto, queridos, a gente conclui que o convocado, o protagonista principal do filme da graça, passa a ser a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Então essa convocação não começou agora, 2014. Começa no ano 33 da nossa era aqui cristã, na cruz. A igreja é o grande convocado da graça. E a igreja de Cristo, que eu e você formamos, para a gente desmistificar mais ainda, que não é a instituição, sou eu e você, da qual a igreja cristã da família também faz parte. Aleluia, nós somos convocados. Em cada dispensação, queridos, é importante você entender isso. Em cada dispensação, houveram convocados que falharam, voltaram para trás, não atenderam o seu chamado, a sua convocação. Eu falei disso em alguns lugares de um outro jeito, mas a Bíblia tem dezenas de histórias de pessoas que foram convocadas e decepcionaram. Vamos lembrar alguns. Vamos lembrar do próprio Adão, de quem eu já mencionei aqui. Convocado para dominar, reinar, multiplicar, dar nome a tudo, deveria ter o QI 100%, imagem e semelhança de Deus totalmente compartilhada com Ele. Governaria todas as coisas, sujeitaria todas as coisas, mas enganado por Satanás, ele quis algo diferente. Nada mais, nada menos, ele quis ser igual a Deus. Traduz aí o que foi esse sentimento que permeou o coração dele. Foi expulso do paraíso, morte espiritual como consequência. Eu até hoje acho que a gente não deveria malhar o Judas. Na minha época tinha uma brincadeira nessa, né? Era quando? Era na sexta-feira? No sábado de aleluia, né? A gente ficava pegando meia em casa escondido para fazer o Judas. E eu não me lembro bem a que hora do dia a gente ia lá e detonava o Judas. A gente deveria era malhar o Adão. Falhou, não atendeu a convocação. Outro exemplo, Sansão. Na época que o povo de Deus era conduzido por juízes, ele foi chamado para livrar o povo de Deus. Nazireu, recebeu um chamado tão especial que de tempo em tempo ele era dotado pelo Espírito Santo de uma força sobrenatural. E você sabe quanta história acerca da força de Sansão. Nazireu, separado para governar sobre o povo. E ele abre mão de tudo isso, da sua convocação, por um pouco de prazer, sexo, dalila, bebida forte. Revelou seu segredo, vergonha e a morte trágica e pífia dele. Outro exemplo foi o de Jonas, não o Jonas de Igaraçu, que está aí com uma pedra que eu nunca vi igual, que ele disse que saiu de dentro dele. Depois você pede para ele te mostrar. Mas o profeta Jonas, chamado para profetizar sobre uma nação de mais ou menos 120 mil habitantes, Nínive, fundada pelo Nimrod, e com isso livrar ela de uma pesada condenação, mas por covardia, por medo, ele fugiu, e era para ele ter ido a uma distância de 900 quilômetros de onde ele estava, e foi para o outro oposto, 2.800 quilômetros. A Bíblia também dá conta de outras histórias de pessoas que foram convocadas e não cumpriram seu chamado, sua convocação, como Judas. A história dele lá em Lucas 22, do 1 ao 6. Convocado que recebeu um verdadeiro, um legítimo chamado apostólico. Em tempos em que tantas pessoas se intitulam apóstolos, o Judas foi chamado de apóstolo, ordenado apóstolo pelo próprio Cristo.
para fazer parte do maior time, para cumprir a maior tarefa de todos os tempos. Fundadores da primeira igreja. E dentro desse time ele ainda tinha uma tarefa mais especial ainda, ele era o chefe das finanças. Ia financiar todo o projeto de formação da primeira igreja, incumbida de espalhar o evangelho pelo mundo. Mas traiu Jesus por conta de 30 moedas. Grana, de novo, esse negócio de capitalismo, ambição. As pessoas se perdendo por dinheiro, é antiga essa história. O Caim, convocado para ser o primeiro ministro da agricultura da história, provido de dom, talento, condição de prover segurança alimentar para toda a humanidade, por inveja matou o seu irmão, e em vez de ser o primeiro grande lavrador da terra, ele se tornou o primeiro homicida da história. A quem a Bíblia mostra o próprio Deus o chamando na sua alma, no momento que o amaldiçoou, de vagabundo. Vagabundo serás. História que você conhece também. O jovem rico, listado lá em Lucas 18, de 18 ao 30, convocado pessoalmente pelo próprio Jesus para segui-lo, para participar do seu ministério. Como eu daria tudo, trocaria tudo para nascer naquele tempo e receber um chamado do próprio Jesus, não que eu não tenha recebido nesse tempo aqui, mas fisicamente, tocando ali. Esse jovem recebe, e ele rejeitou porque ele não queria abrir mão do seu patrimônio, das suas posses, dos seus bens, da sua riqueza. Marta, Lucas 10, 38 a 42, fala de uma moça que foi convocada para adorar, para ouvir, para aprender aos pés do próprio mestre. E detalhe, o próprio Jesus entrou à casa dela. Só que ela abriu mão dessa oportunidade porque ela estava muito ocupada, tinha muitos afazeres, atolada na correria do dia a dia. Os psicólogos desse tempo chamam isso de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que dá conta de qual era a ocupação do homem lá primitivo e qual é hoje. Sobreviver, ganhar, se formar, melhorar, competir, pós, mestrado, graduação, e aí vai. E a Marta questiona até o Jesus: olha, não se deu conta de que tem muita coisa para fazer, você está empatando a minha irmã Maria aí? Convocada para sentar aos pés do mestre e adorar. Tantas histórias, o tempo não dá. A história de Esaú, convocado para receber uma bênção muito específica, única, da primogenitura. Bênção única, que uma vez dada não tinha mais outra. E ele trocou a bênção pelo desespero, pela necessidade física, pela fome. Trocou a convocação dele pela ânsia de satisfazer sua necessidade, por uma falta completa de discernimento. Outros mais, como Eva, a grande primeira dama, a mãe de todos os seres, abre mão da convocação dela, porque foi seduzida. Balaão, semana a gente estava conversando lá na associação sobre o Balaão, sem vergonha do Balaão. O ladrão da cruz, esse cara teve a oportunidade de ter o maior livramento, não inteligente, o menos desinteligente, de inaugurar o paraíso, e abre mão por uma incredulidade, por uma zombaria na hora errada, convocado para ser salvo. Eu fico imaginando que se as pessoas soubessem que ao finalzinho da sua vida elas teriam uma oportunidade de salvação, como elas não viveriam diferente. E esse camarada tinha certeza naquilo que é certo para tanta gente, e abre mão disso, convocado para a salvação. E tantos outros que rejeitaram, desconheceram, abriram mão, não atenderam a sua convocação. Isso é mais do que nunca comigo e com você, porque os convocados da graça, do tempo em que nós estamos, é a igreja que está na família, sou eu e você. No entanto, se esses são maus exemplos que referendam para nós aquilo que não devemos fazer, a Bíblia também mostra um modelo de atuação de um convocado. Você pode aplaudir o Luciano. Grande
Luciano. Obrigado por essa água aqui, Luciano. Jesus, ele é um modelo de atuação de um convocado, como um convocado deve se comportar. Lembrando que nós ainda somos Jesus na dispensação da graça, mas agora o corpo dele. Aliás, essa foi a palavra do aniversário de 33 anos. No ano 33, o Jesus deixa de existir na pessoa física e passa a atuar na forma do corpo. Eu e você. Não tem aquela canção, somos teus pés, andando em toda parte, somos teus olhos, somos tua boca. Jesus é um modelo que referenda como nós, como convocados, devemos nos portar, agir, compreendendo que essa convocação é muito mais ampla do que simplesmente um banner, ou um tema que quando chegar 31 de dezembro você está preocupado em trocar. E aí, associação, qual que é o tema agora? Vamos lembrar um pouquinho da atuação de Jesus. Ele veio para servir e não ser servido. Lembrando que estamos falando de convocados para melhor servir. Ele foi cumpridor de toda a lei, toda a justiça. Ele foi tentado, mas não pecou. Eu listei aqui vários aspectos da atuação desse convocado, para que a gente imite. Ele contou com homens comuns para tarefas incomuns. Esse é um grupo de líderes. Isso pode nos inspirar. Ele compreendeu a humanidade das pessoas. Ele liderou pelo exemplo. Aliás, teve um homem muito inteligente desse tempo aqui. Tenho a impressão que ele sabia do que falava, que ele dizia que a melhor forma de liderar não é liderar pelo exemplo. Esta não é a melhor forma. Esta é a única. Esse camarada chamava Albert Einstein. Deveria saber do que falava. Jesus, modelo de atuação de convocado, investia tempo em oração. Antes dos milagres, depois, antes de grandes decisões, depois dos milagres, quando estava cansado, intimidade. Os momentos chaves, diante dos milagres, no momento de pressão. Esse modelo de convocado, ele quis amigos ao invés de servos. Ele obedeceu, ele sempre era grato, em todas as situações. Ele foi manso e humilde, ele trabalhou duro com as próprias mãos, ele foi perseguido, injuriado, blasfemado, ele não reagia. Grande desafio, em especial para alguns temperamentos. Ele deu outra face, ele caminhou a segunda milha. Eu me esforçado para ser assim. Ele zelava pela casa do Senhor. Ele priorizou os pequeninos. Ele amou os homens com seus defeitos, com as suas mazelas. Ele não discriminou os discriminados. Ele pacificou, reconciliou, perdoou. Ele não usurpou, nunca deu carteirada. Ele confrontou. Ele deu muito mais do que recebeu. Ele nunca quis saber o que iria ganhar com aquilo. Sempre quis saber qual o preço que tinha que pagar. Ele não teve onde reclinar a cabeça. Ele se deixou gastar. Ele não referendou a beleza interior, mas destacou. Aliás, não referendou a beleza exterior, mas destacou a beleza interior. Referendou ela em detrimento ao exterior. Caráter e não reputação. Ele foi doce, foi bravo, foi equilibrado, pregou tempo e fora de tempo, anunciou o reino, dependeu do Pai, apontou para as Escrituras, partiu o pão, teve comunhão, se relacionou, pagou imposto. Ele foi família, acolheu, entrou na casa, ceou com seus próximos. Ele formou pessoas. Veja aí, família, formação. Ele ensinou os discípulos, ele instruiu-os, ele os discipulou, corrigiu.
gastou tempo, ele cumpriu a sua missão, chorou pelos povos, percorreu aldeias, cidades, salvou, e ele transformou os lugares onde ele passava. Ele transformava o seu entorno, ele falou com autoridades, defendeu a justiça, tratou a fome, as questões emocionais, cuidou da questão de renda, de saúde, de intolerância. Jesus foi família, Jesus formou, Jesus fez missões, Jesus transformou. Grande exemplo de atuação para os convocados da graça, que somos eu e você, nesse tempo da história. Ele amou, 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 amou o tempo todo. E a importância desse tempo, queridos. Todos os tempos, todas as dispensações, elas têm a sua importância. Cada uma marcou um fato, foi um tijolo da grande construção, da redenção do homem. No entanto, a nossa dispensação, a dispensação da graça, ela é o ponto alto, ou na linguagem do pessoal de pedagogia, letras, de escola, ela é a culminância de um projeto maravilhoso chamado Evangelho. Podemos dizer que a graça é uma das maiores e mais importantes dispensações. Eclesiastes 7:8 diz assim, abra comigo: porque é melhor o fim de uma coisa do que o começo dela. Tem uma outra tradução que diz, é melhor o fim das coisas. Hebreus 11, 39 e 40, falando de outros protagonistas, de várias dispensações, é o texto chamado A Galeria dos Heróis da Fé. Fala no final desse texto, no 38, do capítulo 11, 39, e todos esses, depois de ter falado de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, dos profetas, de Gideão, de Jefité, de Samuel, e de falar de tudo aquilo que eles fizeram, como atenderam a sua convocação. O 33 diz, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios, açoites e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Protagonistas, convocados das suas dispensações, como eu e você na dispensação da graça, igreja, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E aí, queridos, por que eu digo que a graça é mais importante? Porque no 39, e todos esses, embora tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram promessa, visto que Deus proveu alguma coisa ainda melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E o Romanos 8:9 diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, além de culminância do Evangelho, de ponto alto, de continuidade da obra de Cristo, a gente ainda tem uma satisfação, uma solução que muda a vida do homem, das nações, da sociedade, em todo o seu pavor, desespero. O nosso trabalho como igreja de Cristo na terra, como igreja cristã da família em cada localidade, aponta para a próxima dispensação, aponta para a volta de Cristo, aponta para a próxima dispensação, que é o reino milenar, e depois para a eternidade, e assim para o reino que jamais terá fim. Então, queridos, nós estamos inseridos em alguma coisa que começou há muito tempo, e numa maneira de agir de Deus que não mudou, só mudou os papéis, mudaram os papéis. E nesse tempo Ele espera de mim e de você, convocados,
para sermos os protagonistas do filme chamado Graça de Deus. O nosso lugar como igreja, Efésios 1,16, para ratificar ainda mais a importância da nossa convocação nesse tempo. Falando do lugar da igreja, Efésios 1, 16 ao 23, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Esse é o lugar em que está Cristo, à direita de Deus. Agora veja, e muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E agora, irmãos, o nosso lugar, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o convocado da graça. Pode aplaudir sim ao Senhor. E a relevância disso, volta aí no Efésios 1, no 3 ao 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha aqui, você já foi convocado antes da fundação do mundo. Só estamos a se tornando claro e evidente, prático nesse ano de 2014, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos. E agora a importância, a relevância do papel da igreja, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Convergência em Jesus, ele voltou a ser o centro de tudo, e sendo eu e você corpo de Cristo, na igreja. Os recursos disso, para a gente cumprir essa tarefa, João 14, nosso lugar, a relevância do nosso papel, recursos com o qual nós poderemos contar nessa tarefa. João 14, versículo 16. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique conosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E no 14, 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Nunca a palavra, esse nome do Espírito Santo ajudador pode fazer tanto sentido para nós, porque na tarefa de convocados da graça, precisamos muito do ajudador, mas a garantia de João 14, 26 é que ele nos ensinaria todas as coisas, não nos deixaria órfãos. E que mais? Tiago 2,8, além do ajudador, para cumprir essa tarefa, nós temos uma legislação a nosso favor, uma lei. Tiago 2,8, todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura,
que é: amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Temos uma lei a nosso favor, a lei real, que é o amor. E para culminar, para acabar, Isaías 41:6. Quem mais? Qual outro recurso a gente pode dispor? Para que ninguém fique assustado se vai dar conta do recado. Isaías 41:6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, temos os nossos irmãos nessa tarefa. Irmãos, vejam só. O fato é que nós estamos debaixo da mesma convocação de Jesus, no mesmo tempo, na época da graça. E a pergunta que se deve fazer nessa manhã é: como responderemos a essa convocação? Como temos respondido? E eu acho que esse é um momento especial do encontro, para nós entendermos a dimensão da nossa convocação. É bem verdade que na construção desse tema não se pensou em tudo isso. Ocorreram outras inspirações. Mas se Deus está no controle, inspirando as pessoas, e a gente vai discernindo melhor, apurando, depurando o tema, a gente vai percebendo a profundidade dele. E que essa história de convocação vem de muito tempo atrás. E ela é muito mais séria do que a gente pensa. Então hoje, nessa manhã, é importante que a gente entenda, ou relembre, a dimensão da nossa convocação. Tem muito mais a ver do que aquilo que você faz, que é bom demais, que precisa melhorar e fazer cada vez com mais intensidade, lá no teu ministério, na tua igreja, no dia a dia. Tem a ver com a tua existência. É importante nessa manhã a gente também refletir sobre qual tipo de chamada temos oferecido, temos dado a essa convocação. Se a gente tem entrado frio no jogo, se preparado adequadamente, pegado isso como se fosse a última oportunidade, aliás, a única oportunidade. E refletimos também sobre a qualidade, a intensidade, a prioridade e o valor que cada um de nós estamos dando à resposta para essa convocação. Eu quero entender que esses são assuntos resolvidos no teu coração como líder. E a nossa atitude vai inspirar aquele povo que espera por nós quando a gente sair daqui. Quero te convidar para ficar de pé, para a gente orar agora sobre essas coisas. Aleluia. Sobre o que nós vamos orar nessa manhã? Tem alguns motivos de oração aqui. O primeiro deles, compreendendo a grandeza, a relevância desse chamado, nós vamos ter uma palavra de gratidão a Deus por ter sido convocados. Que privilégio, meu irmão. Você não foi chamado para um concurso público, ou para ser o presidente de um partido. Essas coisas têm sua importância, mas são finitas. Você foi chamado por uma coisa eterna. Aliás, nós temos a única palavra, né? Esse chamado, essa convocação que muda a vida de famílias, de pessoas, altera realidades, muda ambientes. Nós vamos orar sobre mais condição, sobre nosso entendimento aqui nesses dias, para a gente compreender a nossa convocação. Você precisa entender que isso é muito mais do que o tema e o foco do ano de 2014 da nossa igreja. Isso tem a ver com a razão pela qual você está vivo. Isso é uma coisa muito particular, um entendimento meu. Não é bíblico, ou talvez até seja. Eu quero acreditar, meu irmão, que você só está vivo ainda porque para cumprir um chamado, uma convocação. Não faz sentido na minha cabeça Deus que te ama tanto e o quer junto dele eternamente, te deixar aqui dando sopa para o azar. Salvou, garantiu a salvação, recolhe.
Para que razão será que você está aqui ainda de pé e me ouvindo nessa manhã? Ou existindo para terminar de pagar a casa própria, fazer mais uma pós? Nada contra essas coisas, mas tem algo maior. Lembra da história do rei que ia morrer e falou: Deus, mas eu não cumpri ainda. Toma mais 15 anos de vida para tal. Os mais espertos vão falar: então eu vou demorar para descobrir meu chamado. Eu vivo bastante. Olha, somos uma condição para melhor compreender essa vocação. Vamos orar por mais capacidade para cumprir essa vocação. Nós precisamos de capacidade. Nós temos a lei real, que é o amor, temos o Espírito ajudador, temos os nossos irmãos, mas ainda assim nós precisamos de muita capacidade do alto para cumprir a nossa convocação. Nós vamos orar por renovo e força, para a gente não voltar atrás, porque em nenhum momento aqui nessa manhã eu vos disse que é fácil. Não é fácil. Nós vamos orar por amor e unção na nossa motivação, por autoridade e poder na execução da nossa convocação. E também, quem sabe, vamos orar por alistamento para aqueles que até agora não tinham entendido a sua convocação. Então, veja só, sempre gratidão, condição para compreender, maior capacidade para cumprir, renovo e força, amor e unção na motivação, poder e autoridade na execução, e alistamento para aqueles que querem ser convocados. Você se enquadra em algum desses desejos? Eu queria te convidar à frente para a gente orar nessa manhã com você.